Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande prazer, um grande privilégio quando chega essa hora para essa nossa conversa. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Ao Nascer do Sol. Essa mensagem ela é muito importante para poder compreender o mistério do sétimo selo, o mistério da encarnação da palavra e o poder vivificador do Espírito Santo que está operando na igreja, nesse dia final, como ele operou nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a igreja ela está ligada a Cristo, veja, pelo grande mistério de que ela estava nele desde antes da fundação do mundo. E cada benefício, cada movimento, cada ação, tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo, veja, para completar a obra de redenção nesta hora, está influenciando a igreja universal. Não é aquilo que nós estamos fazendo, é aquilo que ele está fazendo por nós. A exemplo do que disse Noemi para Ruth, quando Boaz colocou 6 medidas de cevada no seu regaço. Quando ela chega até sua casa, a sua sogra, muito experiente, com discernimento de espírito, com conhecimento da verdade da hora, ela disse para Ruth: minha filha, agora descansa, porque quem não vai descansar é ele. Ele terminará esse negócio. Então, nós estamos vivendo esses dias finais, onde a igreja está sendo trazida à perfeição, ao completo amadurecimento, pelo poder do Espírito Santo que está agindo sobre ela, sendo ela uma igreja eleita e predestinada nele. Ela estava nele desde antes da fundação do mundo, e ela estava nele quando ele andou aqui pela terra, porquanto Deus ainda não havia dividido o masculino do feminino. Então, quando ele foi ao Calvário, ele foi comigo e com você dentro dele. Quando ele foi julgado, ali eu e você fomos julgados nele. Quando ele foi para a sepultura, nós fomos com ele. Quando ele se levantou no primeiro dia da ressurreição, nós levantamos com ele. E quando ele se assentou, veja, nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, nós sentamos com ele. Então tudo que acontece conosco é uma obra do Espírito. Veja, predestinada, dentro da estação. Veja, ele é o grande lavrador que controla todos os processos cíclicos da natureza. Veja, o inverno, a primavera, o verão, para trazer a colheita, as chuvas. Veja, isso é o mesmo mistério que ocorre com a verdadeira igreja. Por isso Jesus usou a parábola do semeador. E veja, a exemplo, quando a cabeça se levantou no primeiro dia da semana, veja, na primeira ressurreição, todas as partes do corpo de Cristo, do Velho Testamento, que estavam conectadas à cabeça, levantaram com ele, porquanto aqueles crentes estavam nele. E esse mesmo milagre está acontecendo agora com a igreja. Por isso ele desceu agora no sétimo selo, Apocalipse 10, veja, para reclamar a parte do seu corpo que está viva sobre a terra, e em seguida ele reclamará a outra parte que está na sepultura, nesses 2000 anos, nessas 7 eras da igreja. Estou te dizendo isso porque eu creio em segurança eterna. Estou lhe dizendo isso porque o eleito não tem como se perder. Por isso Jesus disse: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então veja, Romanos capítulo 6, para citar esse assunto, veja, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos
pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, o poder vivificador da ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo, está trazendo todos os benefícios da obra de Jesus Cristo, através do corpo de Cristo, porque nós estávamos nele, nós fomos julgados nele, nós somos crucificados nele e nós ressuscitamos juntamente com ele. Portanto, todo o benefício da obra redentora de Jesus Cristo está sendo aplicada sobre os membros do corpo de Cristo. Isso é graça. Isso é grande misericórdia. Bendito seja Deus. Veja, pela fé, crendo em sua palavra, a influência, veja, sobrenatural do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, disse Zacarias. Isso está vindo sobre a igreja. Por isso não temas, ó pequeno rebanho. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te fortifico. Então o profeta, tomando esse pensamento do parágrafo 159 da mensagem Ao Nascer do Sol, para mostrar a grande influência do Espírito Santo agora sobre a igreja, porque nós estamos vivendo os dias, veja, da ressurreição da palavra outra vez. Por isso a cabeça apareceu no céu, porque ela veio vivificar o seu corpo que estava aqui sobre a terra. Por isso nós estamos sendo colocados em ordem no corpo de Cristo. Por isso nós estamos vivendo da palavra nesta hora. Por isso nós estamos vendo o grande milagre do aprontamento para o arrebatamento. Então diz o profeta, agora notem bem este poder vivificador. Veja, guiando para a palavra. Veja, é o Espírito que está guiando o seu corpo para a mensagem do dia. A mente que estava em Cristo também está em você então. Estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante, também levantou a você. E também lhe vivificou a vida juntamente com ele. Isso apenas está tomando lugar. Veja, foram 7 eras, 7 olhos, 7 espíritos, 7 pontas, 7 estrelas. E cada parte do seu corpo vem se ajuntando e crescendo até chegar à pedra de coroa para trazer Cristo outra vez em carne humana. Porque essa é a profecia, esse é o grande mistério da sua segunda vinda, o 7º selo. Veja, você é agora mesmo vivificado a vida, ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos, mas Deus havia visto tudo nele no fim. Então, aqui no tempo do fim, por isso Jó disse, eu sei que meu Redentor vive, e que em minha carne eu o verei, e nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Ele viu a segunda vinda, ele viu a pedra de coroa descendo. Veja, Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como homem. Porém, recorde, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana.
Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, porém ele foi ali, com você dentro dele. O vem, Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Que mistério! Que preciosidade para nós confiarmos agora, pela fé, de que o Espírito está completando e abreviando a obra que ele deixou para esta hora. O vem, Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino, e tudo foi redimido num corpo. Por isso a igreja não tem que passar pela tribulação. Ela já foi julgada. Ela não tem que ser purgada, porque ela estava nele. Aquele corpo foi julgado, macho e fêmea, tudo num só corpo. Por isso, a mesma palavra que fala dele, fala dela. Isso é algo maravilhoso. Veja, tudo foi redimido num só corpo. São um só, são o mesmo, a mesma palavra. Então, tudo que diz respeito ao Filho do Homem em sua primeira vinda, ao corpo de Cristo, está também falando de Cristo aqui na sua segunda vinda. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, são um só, são o mesmo, a mesma palavra que fala do noivo, também fala da noiva. Esse é o mistério dos 7 trovões. Esse é o mistério da palavra encarnada, por isso a espada cai na mão do profeta. O vaso de barro, aonde estava o documento, o Espírito Santo, o abstrato. Essa é a verdade. É impossível entender o mistério da sua segunda vinda sem entender o mistério dos 7 trovões, das 7 vozes, porque tudo estava sendo redimido nele no Calvário e depois foi manifestado nas 7 eras da igreja até chegar aqui no tempo do fim, na plenitude, Cristo mesmo. Veja, ela, ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Veja, então como pode vir a noiva e não manifestar tudo que foi prometido por ele, e logo vier o noivo, e que não for igual à noiva, mas quando ele fez tudo, provando depois, quando ressuscitou dentre os mortos, então não tem a noiva que fazer o mesmo? Por isso Deus se manifestou através do seu corpo, sendo Malaquias 4 uma parte desse corpo, e agora está manifestado em sua noiva, que está reprofetizando essas mesmas verdades. Veja, não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nesses últimos dias, nos dias da vinda do Filho do Homem, nesse tempo final, na encarnação do Verbo. Veja, não tem que voltar por meio de Malaquias 4. Malaquias 4 é Jesus Cristo em nosso meio, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não tem que ser manifestada tal e qual foi no dia de Sodoma, quando Deus mesmo desceu em carne humana para a semente real de Abraão e de costas para a tenda discernir os pensamentos do coração. Logo em seguida, eles foram transformados, Sara e Abraão, e puderam ter o filho da promessa. É aí onde nós estamos, amados. Não tem que o mundo que está nas mesmas condições, veja, Sodoma e Gomorra, 2 anjos desceram até Sodoma para arrastar Ló para fora. E a Bíblia fala assim que Ló saiu de Sodoma, as pragas caíram. Veja, o último anjo a morrer aqui, nesse dia, foi Billy Graham, 2018. Logo em seguida tivemos a praga da Covid, e praga sobre praga está caindo sobre a humanidade, os médicos estão confusos, eles não têm a resposta. A vacina não é a solução, a medicina não tem a resposta. Nós estamos vendo pelos jornais todo dia. Veja, essa é a grande verdade. Não tem um mundo que está nas mesmas condições, tal como vemos. Não são essas coisas uma perfeita identificação da palavra de Deus, feita clara a nós? Se temos os dias de Sodoma, onde está o Filho do Homem? Onde está aquele mesmo Deus que apareceu para Abraão, a semente real? Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Nós temos visto o dia, os dias da vinda do Filho do Homem, e temos nos alegrado, temos nos aprontado para essa grande hora de arrebatamento. Irmão, Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Deus te guarde.